Durante uma noite na América do Sul, um caçador pede ajuda por rádio após ver uma cobra. Ele, por fim, comete suicídio. Um grupo de documentaristas, incluindo Terry Flores, Jennifer Lopez e o capitão Mateu Vincent Castellanos, entram na floresta equatorial amazônica para fazer um documentário sobre a tribo Xirixama. Durante uma forte tempestade, eles acabam encontrando Paul Cerrone, John Voight, um caçador de cobras. À noite, um animal é morto pela anaconda. Após algum tempo seguindo o curso do rio, os documentaristas encontram um totem com uma cobra entalhada. Naquela noite, Gary Dixon, Owen Wilson e sua namorada Denise saem do barco e por pouco não são atacados por um javali. Callie se assusta com Gary, Denise e Cerrone saindo da mata em direção ao barco. Durante a viagem, uma corda fica presa na hélice do barco e Callie nada para tirá-la de lá, mas acaba mordido por uma vespa. Gary e Danny resgatam Callie inconsciente. Seguindo os conselhos de Cerrone, o grupo muda o curso da viagem, sendo parado por uma barreira. Após explodir o obstáculo por Cerrone, muitas cobras protegidas pela barreira são libertas. Mais adiante, um barco é encontrado pelo grupo, e após explorarem a embarcação, Mateu é morto pela anaconda. Cerrone assume o comando e explica que a cobra pode valer uma fortuna se for capturada viva. Gary e Cerrone obrigam o grupo a capturá-la. Mais tarde, a cobra aparece no barco e Cerrone não tem sucesso em seu plano. Logo após, Gary é morto pela cobra, deixando Denise devastada. Cerrone é emboscado pelo grupo e amarrado, ficando preso ao barco. Terry, Danny e Westridge nadam para soltar o barco e são surpreendidos pela anaconda. Westridge sobe em uma árvore para tentar escapar, fazendo com que a cobra caia. Danny é atacado, mas Terry atira na cobra, irritando Cerrone, que se solta e quase mata Danny, mas acaba sendo imobilizado com um dardo. Em um galpão abandonado, eles encontram Cerrone, que os sequestram. A cobra aparece e tenta atacar Danny e Terry, mas quem acaba morto é Cerrone. Danny e Terry escapam do galpão. Danny explode o galpão abandonado com a cobra em seu interior, que acaba sobrevivendo. E, finalmente, a cobra é morta por Danny, que salva Terry. Seguindo o curso do rio, eles encontram a tribo Xirixama, e assim iniciam o documentário. Crítica de Anaconda. Há uma cena bastante interessante no Desinteressante, A Caverna, filme de aventura, terror lançado em 2005. Em algum ponto da trama, os envolvidos na pesquisa numa caverna repleta de criaturas aterrorizantes conversam e alguém dispara aqui o seguinte questionamento: somos da cadeia? Logo mais, um dos chefes da missão responde que sim, sempre fomos. No entanto, esquecemos isso porque estamos nas cidades. É mais ou menos com esse questionamento que os personagens de Anaconda vão se aventurar pelas caudalosas e escuras águas da Amazônia para documentar uma tribo indígena, sem fazer ideia que o projeto inicialmente elaborado seria desvirtuado para uma sobrecarga de adrenalina talvez nunca antes enfrentada. Dirigida pelo peruano Luiz Llosa, a produção é o que podemos chamar de prazer culposo, pois mesmo sabendo que é ruim pra caramba, nos atrai pelo alto teor de bizarrice e pelas frenéticas cenas de ação, principalmente em seu turbinado desfecho. Longe dos chavões da ciência como culpada pela criação de monstros abomináveis na natureza, Anaconda segue uma linha contrária. É o homem que invade o espaço dos animais, tornando-se um dos pratos da dieta desta enorme serpente que, supostamente, vive na Amazônia. Numa estratégia do efeito tubarão de Spielberg, a narrativa escrita por Hans Bauer, Jack Epps Jr. e Jim Cash demora a nos apresentar a serpente em sua totalidade, bem como realiza uma abertura seguindo o ponto de vista do predador em seu primeiro ataque em cena. No filme, uma equipe de documentaristas vem para a região amazônica com interesse em registrar pela primeira vez uma tribo indígena. Integram a equipe os personagens de Jennifer Lopez, Ice Cube e Eric Stoltz. Na viagem conhecem um homem que diz saber o lugar exato onde eles encontram o que precisam. Para a troca, basta dar-lhe abrigo na expedição. É a partir daí que os personagens perceberão que o maior problema não é a cobra gigantesca,
mas o malandro, interpretado por Jon Voight, em provavelmente sua pior atuação para o cinema. Um homem que pretende colocar as suas vidas em perigo para conseguir caçar a tal cobra lendária. Ao longo de seus 90 minutos, a aventura filmada entre o Brasil e o Peru é guiada pela trilha de Randy Edelman e pela direção de fotografia de Bill Butler, ambas razoáveis. O filme traz uma versão da famosa cobra lendária que dá um show em produções menores, ao estilo Canal Cif. Com o uso de animatrônicos e algumas pitadas de CGI, a cobra do filme não é o grande problema da produção, como apontaram alguns críticos na época do lançamento. Tudo bem que ela é exagerada. Como sabemos, a versão real do animal é conhecida por sucuri e possui veneno que não mata, mas entorpece as suas vítimas, impedindo-as de escapar do ataque certeiro. Somente esse detalhe já é responsável por nos deixar aterrorizados. O problema todo é o desempenho de uma parte do elenco, com destaque para o vilão abominável do veterano Jon Voight, além do português sucateado de alguns diálogos, o sotaque horroroso de outros, bem como as falhas de edição. Afinal, é impossível não ficar abismado com a cena em que o personagem pula de uma cachoeira para fugir da serpente e é tragado pelo animal furiosamente. Neste trecho, a água da cachoeira segue o fluxo contrário, de baixo para cima. Se há uma cachoeira mágica na América do Sul, ainda não fomos informados formalmente. Sendo assim, por favor, geógrafos, reescrevam as suas apostilas. Se não for este o caso, o filme pecou num detalhe muito bobo, que se repete em outros setores constantemente. Com Anaconda, o império dos filmes de animais estava de volta. Salvas as devidas proporções, o filme tornou-se para o subgênero eco-horror o que Pânico, de Wes Craven, foi para o slasher, uma carga de oxigênio que culminou em diversas produções igualmente absurdas, mas extremamente divertidas, tais como Do Fundo do Mar, Pânico no Lago, etc. A produção ganhou outras continuações. Apesar de seus roteiros ainda mais sofríveis, destaca-se apenas Anaconda 2, Caçada à Orquídea Sangrenta, muito ruim, mas com a possibilidade de ser assistido. Produzidos para a televisão, as partes 3 e 4 são rabiscos dramatúrgicos que não empolgam, tampouco divertem, em suma, descartáveis. Revendo como cinema-entretenimento, Anaconda se sai bem no subgênero Homem versus Natureza. Há tensão, uma criatura voraz e personagens que, ainda que sem profundidade, possuem um certo carisma. Contudo, aqueles que esperam algo além disso, como um enredo redondinho, como alguém pode esperar isso de um filme chamado Anaconda? Atuações consideráveis e sequências de suspense de roer as unhas vão continuar colocando-o na gaveta das produções ruins do gênero, evitando que possa ser cultuado como filme B, importante e divertido. Porém, o grande chamariz da produção são os efeitos especiais. Além de usarem animatronics, algo em decadência no cinema, os efeitos digitais são até bem realizados. Os gritos da cobra são desnecessários, mas toda a sua movimentação e seus ataques garantem o entretenimento. É claro que o roteiro, de Jack Epps Jr., Jim Cash e Hans Bauer, é repleto de falhas, seja por permitir a antecipação dos acontecimentos, seja por eliminar alguém do elenco e ninguém sentir falta, Denise Kalberg, ou pela forma como se organiza em uma estrutura convencional. Ataque inicial, Plies. Apresentação dos personagens, Plies. Apresentação do vilão, Plies. Ataques da cobra, Plies. Diminuição do elenco, com o vilão ficando para o final, no confronto com a mocinha. E pode até incluir o tradicional susto final, quando a cobra ainda promove um último ataque, após ter aparentemente morrido. É claro que você, em poucos minutos, saberá quem irá restar no final. E até algumas situações, como a de um personagem que trai o grupo por ganância. Conduzidos pelo capitão Mateu, Vincent Castellanos, logo eles encontram pelo caminho um homem desesperado, pedindo ajuda em seu barco encalhado. Trata-se do paraguaio Paul Cerrone, Jon Voight, um caçador de cobras que irá tornar a viagem bastante complicada quando apresentar suas verdadeiras intenções. Quando o barco fica encalhado depois que uma corda se prende à hélice,
Steven, Callie mergulha para abrir caminho e engole uma vespa, tendo uma reação alérgica que o faz inchar a ponto de necessitar de uma cricotireotomia para poder respirar. Cerrone sugere uma rota para levá-lo ao hospital, mas na verdade conduz todos para um percurso no habitat de cobras gigantes como a do título. Até lá, as cobras serão vistas devorando macacos e até uma pantera, enquanto sinais deixarão evidentes de que podem estar indo para o lado errado. Um totem em forma de serpente é encontrado, assim como uma barreira colocada para proteger navegantes. Eles enfrentam um javali e alcançam o barco do caçador do começo, onde é possível ver uma reportagem com Mateu, Cerrone e a primeira vítima, mostrando que eles são caçadores de sucuri verdes, as tais anacondas. Inscreva-se no canal, curta e comente o vídeo, por favor. Muito obrigado.